De Repente Mãe, com Luana Borba. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, esse espaço que a gente tem para falar de todos os dramas familiares. Agora eu vou te contar, só de falar a palavra família, já vem uma série de questões aí, porque a estrutura familiar é muito diversa, né? Se você prestar atenção, tem hoje famílias compostas por pai, mãe e filhos. Outras por 2 pais com filhos, 2 mães com filhos. Tem a mãe solo, que cuida de, às vezes, vários filhos sozinha. Tem ainda as famílias que são pai e mãe com os filhos do casal, mas os filhos que vieram de outras relações anteriores. Mas existem as famílias que são compostas apenas pelo casal. Não tem nada de filho. E aí eu te pergunto, não é família? É sim. Mesmo sem crianças, também é uma família. Seja por escolha ou porque simplesmente não aconteceu. E hoje eu te convido a se despir de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de julgamento e se preparar para acompanhar o programa de hoje exercitando a chamada empatia, que é aquela qualidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Nós hoje recebemos uma mulher que decidiu, não vou ser mãe, tá tudo bem. Ela é professora. Flávia Procópio, vem para cá, lida com crianças, mas decidiu que não vai ser mãe. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade. Senta, fica à vontade, Flávia. Vamos começar entendendo de onde veio essa tua decisão. Porque assim, eu até falei para a Stephanie, nossa produtora, que hoje eu vou falar muito de mim, porque eu passei muito por esse processo, que durante boa parte da minha vida, eu não quis ser mãe. Sim. Então, eu me via lá na frente, mais velha, trabalhando. Mas eu vim querer ter filhos quando eu encontrei o meu marido. Como foi que para você chegou a decisão de não quero ser mãe? Luana, teve uma época da minha vida, assim, mais jovem. Eu tenho 38 anos hoje em dia, né? Mas, assim, por volta dos meus 23, aos 25, eu cheguei a pensar, um dia vou ter um filho, né? Nem que seja só um. Mas aí eu encontrei o meu marido, com quem eu tô casada há 11 anos, né? E aí esse assunto nunca tinha surgido, mas aí quando surgiu, aí eu disse assim, olha, eu acho que eu não quero ser mãe. Ele disse assim, eu também não quero ser pai, então tá tudo bem. Aí a vida seguiu e foi tão Mas como tranquilo. uma conversa tranquila, não como vamos decidir se a gente vai ter filho ou não. Não foi assim uma pressão. A gente viu que o nosso estilo de vida, que a gente não quer isso, né, para a nossa vida. A gente gosta muito de tomar nossa cerveja, de sair, não ter hora para acordar, né? E eu acredito assim que criar um ser humano, né, desenvolver um ser humano para o mundo, exige um conhecimento e uma dedicação, né? Você tem que estar muito disposto. Principalmente a mãe, né, nos primeiros anos, assim, demanda bastante. Bom, vamos lá, a gente vai sempre para as redes sociais, inclusive eu quero fazer um convite para você de casa, para apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, que você vai ser direcionado para a nossa página no Instagram. E você que nos acompanha pelas plataformas de podcast, fique atento, @pod.derepentemãe. Isso em todas as redes sociais a gente está presente. E aí, ao longo da semana, nós sempre vamos colocando algumas enquetes, perguntas, para que você participe também da nossa conversa aqui no estúdio. Pode me seguir também, @borbalua, que eu estou sempre colocando alguns questionamentos ali que nos ajudam a desenvolver ainda mais o nosso tema. E durante a semana, eu perguntei o seguinte, ser mãe é ou era o seu sonho? Muita gente participou e as respostas vou compartilhar com você. 68% das mulheres que votaram disseram que sim, é ou era o sonho ser mãe. 26% disseram que não. E 6% disseram o seguinte, queriam ser mães, mas não aconteceu. Então perceba que não é uma unanimidade nacional. Por isso que eu falo para você que hoje o programa merece que você exercite a empatia para a gente entender o que é que leva uma mulher a dizer não, ser mãe não é o sonho da minha vida. Ou a postergar, protelar isso e lá na frente acabar percebendo que não consegue mais ser mãe por questões biológicas. Mas a nossa convidada de hoje não está sozinha nesse universo. Pesquisando, Flávia, eu até fiquei muito curiosa com uma geração chamada NOMO. No mother, pessoas que não querem ser mães. E esse termo foi criado por uma psicoterapeuta britânica, justamente porque muita gente estava dizendo, olha, não quero ser mãe, está tudo bem. Só que no Brasil, para você ter uma ideia, uma pesquisa feita em 2020, que foi a mais recente nesse quesito, mostrou que 37% das mulheres não queriam ser mães. Então,
não é uma decisão só sua, tem muita gente que compartilha desse pensamento. Mas aí vem uma questão, nem todo mundo gosta de falar sobre isso. Quando você começou a externar para as pessoas, teve muito julgamento? Sim, teve muito julgamento. Geralmente o que as pessoas falam é que uma mulher que não quer ser mãe, ela não gosta de crianças, ela é uma pessoa egoísta. O que esse segundo argumento eu acho completamente assim, para mim eu nem entendo, porque para mim ser egoísta é uma pessoa que já existe. Com uma pessoa que não existe, eu não sei como ser egoísta com uma pessoa que nem existe. Então, para mim nem faz sentido essa afirmação. Mas assim, eu fiquei durante muito tempo calada e por isso que eu achei importante vir aqui no programa, porque eu acho que as mulheres elas têm que ter esse direito de falar, olha, eu não quero ser mãe porque eu não quero. Não é porque eu tenho um problema, não é porque eu estou esperando a hora certa, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse direito e de ser respeitada, entendeu? E de ser reconhecida como um ser humano também, o nosso valor. Todas nós mulheres temos valores. Aqui não tem filho, aqui tem somente um, aqui tem vários, aqui tem filhos do coração. Eu acredito muito nisso, no respeito. E eu respeito muito a decisão de todas as mulheres, assim. Agora, como é que foi para a tua família? Que você já falou que para o seu parceiro, tudo bem, porque ele também já compactuava desse mesmo sentimento. Mas você dizer para a família, você é filha única, né? Sou filha única. Então, tua mãe não vai ser vovó. Como é que foi? Contar para a família, no início, olha, não vai ter criança. ela falou assim, minha filha tem só um netinho, não sei o quê. Mas aí depois ela viu que não era assim uma decisão de assim, pela empolgação, nada. Aí ela disse, minha filha, tá bom, tu não quer ser mãe, tudo bem. Se tu acha difícil, tu quer focar em outras coisas da tua vida, tudo bem, eu respeito a tua decisão. E tá tudo bem. Então, na tua família também sem problemas, né? Outros familiares também que eu sou bem ligada é a minha tia mais jovem e o meu padrinho, né? Eles são casados, que ele é meu tio porque é casado com essa minha tia. E essa minha tia também não tem filhos. E ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Eu tenho ela como uma mãe também, assim. Minha tia Teté. Sabe, que a gente às vezes fala da época do cancelamento, né? Não vamos falar sobre certos assuntos porque as pessoas vão cancelar a gente. Você tem medo disso? Eu confesso que eu tive medo de vir aqui, mas eu achei importante vir, porque tudo que já mudou nesse mundo, né? Teve que ter alguém que foi lá e deu a cara a tapa, né? E fez algo para ajudar, para contribuir, né? Então, eu me sinto nesse papel, assim. Nossa, isso é importantíssimo. Inclusive, deixa eu fazer uma proposta para você que está nos assistindo. Tem alguns temas que a gente traz aqui para o De Repente Mãe, que eles são mais delicados e às vezes as pessoas não querem se expor. E usam essa expressão mesmo, eu não quero me expor, não quero expor a minha família. Mas vamos fazer um combinado? Só a gente? Se você quiser contar a sua história, para que a gente impacte outras vidas, mas tiver vergonha, receio de alguma forma, me conta a tua história, me autoriza a contar a tua história, que aí eu vou começar a trazer aqui as histórias das mães, das mulheres, sem dizer o seu nome, sem entrar em certos detalhes que possam te expor. Mas muitas vezes são essas histórias que vão tocar a vida de outras pessoas e mostrar que elas não estão sozinhas. Porque às vezes o que você passa e tem medo ou vergonha de falar pode ser o que muitas outras mulheres estão enfrentando. E com medo de falar porque acham que são só elas. Vamos fazer esse combinado? Procura na rede social, manda a sua história e como eu recebo história, viu? Agora eu estou pedindo autorização. Deixa eu contar a sua história, eu vou trazer aqui algumas para compartilhar com vocês. Por exemplo, vou começar hoje com o exemplo de uma amiga que disse, eu também não posso falar meu nome, mas a história dela é a seguinte, ela queria ser mãe, só que ela era casada e o marido dela não queria ter filhos. E aí, para manter o relacionamento, ela foi deixando para depois, para ver se ele mudava de ideia, se de repente vinha a vontade de constituir uma família com crianças. Só que essa vontade não veio. O que aconteceu foi que o relacionamento terminou e ela disse, bom, vou ver se eu encontro uma outra pessoa que queira ter filhos, porque eu quero ser mãe. Só que o tempo passou. E aí, por questões biológicas, ela não conseguiu mais ser mãe. Porque, sim, nós temos prazo de validade. Nós, mulheres, temos prazo de validade para gerar uma vida com saúde, com todas as condições. E aí, hoje,
Ainda hoje mesmo, falando com ela, ela disse o seguinte: eu tive que mudar os meus planos. A maternidade hoje não faz mais parte dos meus planos. Eu redirecionei para outras questões. Então, por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, para que você tenha esse caminho de conversa aberta na sua casa com o seu parceiro. A gente está conversando com a Flávia hoje aqui, que teve essa conversa muito franca com o teu parceiro. Ele teve preconceito porque, assim, uma coisa é a mulher que não quer ser mãe, que parece que é vista como toda mulher tem que parir. O teu marido enfrentou preconceito ou não? Eu acredito que não, Luana. Eu acredito que não. Por que a sociedade é tão mais cruel com as mulheres, né? Eu acho realmente, essa é a palavra. A sociedade é muito cruel conosco, né? Com a gente que não quer ser mãe. Aí se a mulher tem um filho, quando vem o irmão? Aí se a mulher tem 3 filhos, nossa, quem que vai cuidar desse tanto de filho? Quer dizer, eu acho assim que a gente vai ser julgada de qualquer forma, né? Então, mulheres, eu acho que façam o que vocês sonharem. Se vocês não querem ser mãe, querem focar em outros sonhos, foquem. Se querem ter um filho, tenham. Se querem ter 3, 5. Eu acho que é da vida de cada um, é cada um que vai gerenciar como é que vai fazer isso da melhor forma. É isso que eu tenho para dizer. Inclusive, a gente procurou uma psicóloga para tentar traduzir o que é também esse tanto de cobrança e como é que fica o emocional dessa mulher quando ela resolve dizer para as outras pessoas: não, eu não quero ser mãe. Muitas vezes ela pode se sentir inadequada, ela pode duvidar do próprio julgamento dela, que essa dúvida é algo muito presente em relações tóxicas. As pessoas tóxicas, não só relacionamentos, elas fazem você duvidar das suas ideias e das suas convicções. Já existem registros de mulheres que, quando se posicionam dessa forma, elas são segregadas e isso traz, de certa forma, uma depressão para elas, torna elas um pouco mais ansiosas justamente por conta da necessidade de pertencer ali que nós temos nos nossos grupos. Então é muito delicado, eu recomendo sempre a gente respeitar as escolhas das pessoas, porque a gente não tá na pele delas, então é muito fácil a gente cobrar um filho que não é a gente que vai cuidar, né? Isso é pra gente parar e pensar naquela história da empatia que eu comentei no início do programa, realmente se colocar no lugar do outro. Agora, sabe o que eu já ouvi, Flávia? Quem não quer ser mãe é porque não gosta de criança. Você gosta de criança? Eu gosto. Gosto sim. Você trabalha hoje como professora, né? Eu sou professora de inglês. Isso te assustou de alguma forma? Porque eu vou te falar. Minha irmã, ter mais de uma criança não é fácil. Professoras são muitos ali. São 20, 24 numa sala. Foi bem assustador no início. Eu tive que pegar no tranco, né? Porque não é minha formação, eu sou professora de inglês. Então, como eu dou aula para as crianças, assim, eu sou especialista, né? Por isso que eu fui lotada nessa escola. Mas, assim, eu acredito que a criança tem algo muito especial para ensinar para a gente. Eles são sempre muito curiosos, eles são autênticos, são carinhosos, assim, de verdade. Eu recebo muitas cartas, bombons, militos na unidade que eles me dão, assim, um só. E aquilo é tão genuíno que, assim, tem horas assim que eles me fazem raiva mesmo. Eu fico com raiva deles às vezes, mas eles me ensinam isso, que a gente não tem que guardar rancor, né? Eles mesmos, assim, às vezes eu dou umas duras neles que eu fico com pena. Mas aí logo depois eles já estão de bem comigo, já estão falando: professora de inglês, eu gosto muito da senhora, I love you. Mas isso é legal. E é gostoso isso. Porque assim, não é uma aversão a crianças, é uma decisão de você não gerar. A tua rotina hoje, você acha que não cabe um bebê? Não cabe, caberia Luna, uma criança. Porque realmente eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Assim, eu me formei em letras em inglês e me formei também em música, licenciatura em música, canto na UEA, né? Então eu canto ópera. E também recentemente realizei um outro sonho, que foi começar a estudar charango, que é o instrumento que toca nas toadas de boi, de Parintins, né? Eu estou fazendo aula há mais de um ano, né? Eu comprei meu instrumento, tudo, faço aula. E assim, a minha mãe, meu esposo, a minha família me apoiam completamente nesses sonhos, né? E eu tenho evoluído, assim, né? Então, eu estou buscando, de alguma forma, viver essas coisas que, quando eu era mais jovem, eu não podia, né, arcar, porque é um estudo caro, né? Música. Sim. É um estudo caro. Então, hoje em dia, como eu já tenho a minha profissão, já tenho uma vida mais estável, então é mais tranquilo para mim. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres. Para outras tantas, a maternidade definitivamente não está nos planos. O que não quer dizer que essas mulheres não gostem de crianças. Você vai ouvir agora o relato de uma mulher muito bem resolvida que resolveu não ter filhos, mas que exerce como ninguém a atividade, o papel e todas as atribuições de ser tia. Minha mãe sempre me falou que eu novinha já dizia isso, que eu não queria ser mãe.
Algumas pessoas já me perguntaram se não teve alguma época que o relógio bateu, se eu não me arrependi da minha escolha, mas eu sempre me senti muito certa dessa escolha. Nunca me bateu nenhum arrependimento. No entanto, eu amo profundamente ser tia. Cuidar dos meus sobrinhos me traz uma alegria imensa. Participo dos momentos especiais na vida deles, datas comemorativas na escola. A gente viaja junto, a gente brinca junto, faz muitos passeios. E escolher não ser mãe não diminui o amor que eu sinto por criança na minha vida. Cada mulher tem o direito de decidir o que é melhor para ela, e para mim ser tia é um papel que eu abraço com todo o meu coração, porque o amor de tia também é incondicional. E é por isso que a gente está sempre reforçando, né? É importante que nós não tenhamos preconceitos ou julgamentos, que é importante você entender o lado do outro, o que leva a essa decisão. O fato é que, para quem escolhe não ter filhos, usar métodos contraceptivos é essencial. A gente vai falar a partir de agora sobre um processo cirúrgico que é a laqueadura. E aí, só para você entender, a laqueadura passou, a lei que determina as diretrizes para que essa cirurgia seja realizada, passou por uma mudança em 2023. A gente, inclusive, foi conversar com uma advogada para entender melhor, né? O que aconteceu nessa mudança da legislação. Vamos ouvir. A lei da laqueadura, antigamente, ela exigia que a mulher tivesse, no mínimo, 25 anos, precisaria ter 2 ou mais filhos, era vedado a laqueadura após o parto e ela principalmente precisava da autorização do parceiro para fazer essa laqueadura. A lei 14.443 de 2022, ela alterou isso, dando autonomia à mulher a fazer a laqueadura da forma que ela entendesse correto para ela. A idade passou de 25 para 21 anos. Caso ela já tenha 2 filhos vivos, ela pode fazer essa laqueadura independente da idade que ela tenha. Ou se ela não tiver nenhum filho e deseja continuar dessa forma, sem continuar a ter filhos, ela pode fazer a partir dos 21 anos de idade. Pois é, tem que ficar atento a todos esses requisitos e aí a gente tem algumas informações importantes para compartilhar com você. Pela rede pública, para você ter acesso, primeiro que a unidade que é referência nisso é a Moura Tapajós, ali na Avenida Brasil, né? Mas aí você precisa procurar uma UBS, uma casinha mesmo, aí você tem que levar RG, CPF e o cartão do SUS. Aí você vai fazer a sua consulta, vai ver se você está dentro desses pré-requisitos e aí de lá é que você vai ser encaminhada. A gente vai colocar aqui também o endereço para que você tire dúvidas, saude.mulher@pmm.am.gov.br, para você tirar dúvidas e saber como ter acesso a esse procedimento pela rede pública. A gente está hoje conversando com a Flávia, que decidiu que não vai ser mãe, mas também não foi para um procedimento mais drástico como a laqueadura. Porque rola uma vontade, de repente, de poder mudar de ideia, Flávia? Rufem os tambores. Rufem os tambores. Não sei, Luana, eu acho que, olha, a gente só tem 2 certezas na vida. Uma que nós vamos partir desse plano e a outra que tudo muda, né? Pode ser que mude um dia, mas foi realmente porque, como eu te falei, eu tive aquela única experiência de eu ter ido a uma ginecologista de plano de saúde, não fui pelo SUS, e ela pareceu que estava expressando a opinião dela, ela me pareceu insatisfeita. Ela disse assim, ela disse, sabe o que ela falou para mim? Sem filhos, você nunca vai conseguir essa cirurgia. Aí eu fiquei com raiva, eu ainda pensei em ir atrás, eu digo, mas quer saber, outro momento eu faço. E acabou que passou o tempo, isso já faz, sei lá, uns 4 anos, e eu não fiz, entendeu? Não Seu marido mais já atrás. fez vasectomia? Não, eu pedi que ele fizesse, mas ele não quer fazer. Ele tem então, medo. Acho que pode rolar uma mudança de ideia, enfim. Mas não hoje, sei. como é que vocês conseguem garantir que... Porque nenhum método contraceptivo, ele é 100% confiável, né? O ideal é que a gente tenha uma combinação de métodos, né? Que são hormonais e de barreira, né? Atualmente eu só uso de barreira mesmo, que é o preservativo. E tento ver o meu ciclo lá, os dias que não estão tão férteis e vamos lá. E tem dado certo até hoje. Você tem alguma preocupação com a sua saúde? Porque, por exemplo, existem estudos que dizem que mulheres que não amamentam podem ter mais predisposição, por exemplo, a um câncer de mama. Porque a amamentação faz com que os hormônios da gestação e o processo de amamentação faz com que as células reajam diferente. Você tem medo de alguma coisa do tipo? Olha, Luna,
Eu não sou uma pessoa que vive com pânico disso, não. Até na minha família tem um caso de um caroço nas mamas, né? Então é algo que eu já, mesmo quando eu era bem jovem, eu pensava em ser mãe, eu já pensava, quando eu estiver lá para meus 35, eu tenho que cuidar de fazer mamografia, de fazer exames, porque como tem esse caso desse caroço não maligno, né? Uma tia minha teve, então eu acho importante acompanhar. Mas eu acho assim que a gente não tem que viver movido assim pelo pânico, pelo medo, né? A gente tem que ir vivendo um dia de cada vez. Essa tua decisão já te levou, por exemplo, a buscar uma ajuda psicológica? Eu já falei isso, sim, com o meu psicólogo, assim, porque eu já me senti inadequada, né? Como você já comentou aqui. De, às vezes, as pessoas quererem dizer, assim, nas entrelinhas que, eu não tenho problemas por eu não ser mãe, entendeu? Porque eu não acho, assim, que não existe problema nem melhor nem pior. Eu acho que as pessoas são diferentes, né? Tem os problemas são diferentes. Eu já me senti, assim, excluída, assim, em algumas situações, sabe? Ver as suas amigas constituírem famílias com filhos te incomodou em algum momento? Não, porque eu tenho até várias amigas também que não querem ser mãe. Você sabe que para mim era um problema, né? Eu via as minhas amigas todas engravidando, tendo seus filhos e para mim, Dia das Mães eu não queria sair de casa, na verdade. É mesmo? Para mim era muito triste porque eu não conseguia engravidar e eu me sentia, aquela expressão bem antiga, né? Seca. Lembra que as vovós diziam isso? A pessoa é seca. Nossa, mas aquilo me incomodava muito. E isso eu nem levei para terapia, porque para mim era tão sério que eu não conseguia verbalizar nem na terapia. Eu fui depois de ter filho, fui para terapia para tentar me entender nesse papel de mãe. Mas a sociedade, ela acaba muitas vezes com essas rotinas que cria, né? Namora, noiva, casa. Porque se você namora, já te cobra. Quando é que vai ficar noiva? Quando você fica noiva, quando é que vai casar? Parece que existe um roteiro que todo mundo tem que seguir. E isso traz uma pressão pra gente. Isso faz com que a gente, como você falou, usa a expressão, se sentir inadequada em alguns momentos. Então isso pode trazer um processo até mais forte. E você comentou comigo que comentou com o teu psicólogo ou psicóloga que viria aqui hoje. Sim. Eu comentei com ele. Então ainda é uma questão que às vezes você acaba trazendo. Eu tenho medo do cancelamento, né? Mas eu acho assim que é importante eu estar aqui falando sobre isso, para que as mulheres que não querem ser mães, elas sintam que elas têm valor como ser humano. Porque no final das contas, é uma coisa que eu acredito, todos nós temos dentro da gente uma centelha divina, né? Então não é uma decisão de ser mãe ou não ser mãe que vai diminuir. Você acha que tem algum trauma que te levou a isso? Olha, trauma não, Luana, mas eu acho que teve influência o fato da minha mãe ter sido mãe solo, né? Foi uma criação bem difícil, assim, né? A gente nunca passou, assim, muitas necessidades, assim, eu diria, mas teve algumas coisas que faltaram na minha infância que eu acho que hoje eu posso me proporcionar, que é, por exemplo, ter meu próprio espaço, entendeu? Ter minha privacidade, ter o meu local de estudo para estudar música, entendeu? Essas coisas que eu não pude ter na minha adolescência porque eu vim de uma família muito pobre, né? Então, fui criada na casa da minha avó, assim, mas graças a Deus, né? Porque se não tivesse sido criada na casa da minha avó, não sei nem como que teria sido, mas, assim, o que me move hoje em dia é poder também proporcionar para minha mãe momentos de lazer, entendeu? De descontração. E eu sou muito feliz, assim, entendeu? Assim, eu lembro que o primeiro emprego que eu passei foi um emprego na Suzan. Eu lembro que eu tinha 18 anos, foi aquele que foi uma loucura, lembra? E aí, quando foi com 21, só que me chamaram. Minha mãe me olhou nos olhos, até hoje eu acho que eu vou chorar agora. Ela disse assim, nós vencemos, meu bebê, entendeu? Então, cada conquista que ela teve presente, eu penso muito assim, com amor mesmo, não é com esse sentido de dizer assim, não, eu vou retribuir para minha mãe porque ela fez muito por mim. Não, porque eu realmente vi o sacrifício dela, eu amo muito a minha mãe e eu penso em dar sempre o melhor para ela, assim, até o dia que Deus quiser que ela vá. E você não tem medo da finitude? Porque Medo da assim, finitude. A tua mãe deixou uma semente em você. Você não tem irmão, você não tem medo dessa finitude? Não, Luana, porque eu acho que a nossa semente a gente pode deixar de várias formas no mundo. E eu acredito que o que eu nasci para fazer é música. Eu amo cantar, eu amo a nossa cultura amazonense, por isso que eu comecei a estudar charango, né? E eu acho que é isso que eu deixo no mundo, assim. Por exemplo, teve uma oportunidade que eu tive ano retrasado de participar do Ópera em Rede,
E foi assim, a primeira vez que eu fiz uma turnê, foi uma coisa assim tão maravilhosa. A gente ia em umas escolas no interior, em Manacapuru, Presidente Figueiredo. E eu senti que aquilo ali era tão significativo para mim, que eu acho assim, cara, essas pessoas aqui que eu cantei, que gostaram do que eu fiz aqui, elas nunca vão esquecer de mim. Eu toquei a alma delas profundamente. Então eu acho que as mães, elas fazem isso com seus filhos, dando todo o seu amor, sua dedicação, como eu pude conhecer e conheço com a minha mãe, que ela é uma mãe maravilhosa, minha mãe. Minha mãe, ela fez de tudo, tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez. Então, eu tenho muita gratidão, muito carinho por ela. Só que eu acho que a minha semente que eu vou deixar no mundo é isso, é esse meu propósito, entendeu? De fazer música, de cantar, de tocar charango, de cantar sobre a nossa cultura amazonense, sobre a nossa natureza, coisas que eu tenho muito orgulho de fazer parte, realmente. Então, é nisso que eu acredito. Agora, tem muitas pessoas que dizem assim também, quando envelhecer, quem é que vai cuidar de ti? Você tem esse medo? Não, Luana, eu não tenho esse medo, porque justamente eu também passei por uma experiência com a minha avó, que morreu centenária, ela ficou acamada durante 1 ano. E Centenária? Assim, ela morreu com 100 anos. Nossa. Ela fez 99 aos 100 anos, ela ficou acamada, muito doente, entendeu? E assim, minha avó teve 9 filhos, 8 estavam vivos na ocasião que ela estava doente, né? E assim, efetivamente, só 2 cuidavam dela. Que essa minha tia mais nova, que não tem filhos, e a minha mãe. E a minha prima também, que também é filha de mãe solo. E os outros estavam, assim, não sei, ocupados com as suas vidas, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que tem filhos pensando nisso, ela tem que ter muitos filhos, para ver quais realmente estarão aptos a cuidar na velhice. E eu também, em segundo lugar, eu não acho que esse deva ser o propósito de ter uma criança. Eu acho que o propósito de você criar um filho deva ser de você amar aquela criança, ensinar o melhor dos valores humanos que você puder para aquela criança ser uma criança boa para o mundo. Não é para você guardar ela, para ela fazer o que você quer, mas para ela ser feliz, para ela ser uma pessoa humana, uma pessoa generosa, uma pessoa gentil, uma pessoa cortês. É nisso mais que eu acredito, eu acredito que seja por isso que as pessoas que têm filhos, elas queiram ter filhos. Eu acho que é por isso. Eu tô encantada ouvindo você falar, Flávia. Obrigada. Eu tô encantada, porque assim, a gente vive num mundo de muitos preconceitos, né? E eu, vindo para cá, para a TV, eu estava pensando muito sobre isso. Eu falei, gente, eu preciso ter muito discernimento nas escolhas das minhas palavras, porque eu não procuro julgar, nunca. Agora quem vai chorar sou eu. Pois é. Porque a vida já julga muito a gente. E hoje, eu realmente não imagino a minha vida sem os meus filhos. Mas ouvindo você falar, você tem uma clareza de raciocínio tão grande que eu acho que é isso. Não é só um CPF que você faz quando você tem um filho. É muita responsabilidade. É uma vida com tanta coisa que tem que ser levada em conta que você é muito consciente. E isso é muito importante. Gente, as mulheres têm que ter poder de decisão sobre as suas vidas. Durante a semana, eu fui para as redes sociais para perguntar qual é a opinião das mulheres sobre ter filhos, não ter filhos, sobre decidir, olha, não quero ser mãe nessa vida. Tem algumas mensagens que eu separei aqui para compartilhar com vocês. A Regielma disse, eu acho responsável sobre a decisão de não ter filho. Joete disse, eu acho normal. A Cici Lima disse, cada qual tem o direito de escolha. A Nara disse, eu respeito a opinião de quem não quer ter. Melhor não ter do que ter crianças sofrendo no mundo, o que a gente está comentando aqui ao longo dessa edição, né? Que não é simplesmente um CPF, é você se preocupar com toda a responsabilidade emocional com essa criança, financeira, social, enfim. E aí ela foi muito feliz ao colocar isso. Melhor não ter do que ter crianças sofrendo no mundo. Cris Luna disse, se for para ter e não cuidar, melhor não ter. A Nicole disse, acho que é redirecionar os nossos desejos. A Cirlane já disse de outra forma, mulher que não quer ser mãe é porque não quer ter trabalho, um egoísmo. A Ramires disse, eu optei por não ser mãe, tenho 38 anos e tenho medo de me arrepender no futuro. Talvez seja por não ter encontrado alguém para poder caminhar junto e despertar a vontade de ser mãe. A gente está conversando hoje aqui no estúdio com a Flávia, que tem 38 anos também, né, Flávia? Assim como a Gleiciane Ramires, que diz... O que ela diz é que talvez pode ser que ela não tenha encontrado a pessoa. Você já comentou que, de repente, pode ser que lá na frente
role uma mudança aí de opinião, porque nem você nem seu marido tomaram decisões drásticas como uma cirurgia, por exemplo, para evitar uma gravidez. Mas, por exemplo, a gente teve muitas pessoas aqui que disseram é responsável, é normal, cada um tem o seu direito de escolha. Como é que você encara essa decisão do tal do empoderamento feminino? Porque às vezes se fala muito, mas se pratica pouco, né? A mulher tem que ser empoderada, tem que ter o poder de decisão sobre a sua vida. Mas até bem pouco tempo para fazer uma laqueadura tinha que ter a autorização do marido, quer dizer, sem poder decidir sobre o próprio corpo. Como é que você vê hoje esse processo do tal do empoderamento feminino, inclusive passando pela decisão de ser mãe ou não? Bem, essa expressão empoderamento feminino, né, ela é muito forte, mas assim, a gente tem que ver se nós, enquanto mulheres, e os homens também estão permitindo que a gente tenha esse empoderamento, né, quando a gente fala das nossas decisões, né? Ah, não quero ser mãe. Ah, quero ter só um filho, quero ter vários filhos, né? Essa questão da gente respeitar, né, a decisão dos outros. Alguém já te procurou para você aconselhar sobre essa tua decisão? Olha, até o momento não, Luana. Você ainda se sente, às vezes, uma estranha no ninho quando fala sobre isso? Hoje em dia nem tanto, né? Porque já foi uma decisão que eu tomei há algum tempo, né? Eu venho trabalhando isso comigo mesma, em autoconhecimento, refletindo sobre o que eu quero para a minha vida, né? Só que eu acho que é difícil para muitas mulheres terem esse empoderamento, porque justamente como você falou, às vezes a família faz muita pressão e a família tem muito poder sobre a gente, né? São as pessoas que a gente mais convive, né? Então, assim, o fato de eu ter família e amigos que não me julgam por essa minha decisão, eu acho que isso é muito importante para eu ser uma mulher empoderada, como dizem, né? Para eu poder, eu sustentar essa minha decisão, né? E poder falar. Porque muitas eu acho que vão passar por cima dos seus desejos, dos seus reais objetivos na vida, porque a família, porque muita gente pressionou, entendeu? Fez o que os outros queriam. Então, acho muito importante estar aqui falando desse tema hoje. E o mercado de trabalho? Você acha que você é vista de uma outra forma em relação a oportunidades, por já ter expressado que você não quer ser mãe? No meu ramo de trabalho, eu acredito que não, né? Por eu ser professora, então, até por você lidar com crianças, né? Eu acho até que o local que eu trabalho é um local, a gestora da escola que eu trabalho é bem compreensiva, né? Com as mães. A gente se ajuda bastante nesse sentido. Ah, faltou, né? Fico para você aqui esse tempo, depois você fica para mim, meu filho está doente. Então, é outra realidade. Mas o que eu sei realmente de empresas é que isso acontece. Quer dizer, há uma pressão social para que a mulher seja mãe, mas quando ela é mãe, ela não tem o apoio que ela precisa, essa compreensão, né? De que a criança, nos primeiros anos de vida, adoece bastante, ela depende muito mais da mãe do que do pai, assim, eu digo de presença mesmo, Sim. física, de cuidado, né? Então, eu acho que isso tem que mudar, porque senão a pobre das mulheres vão ficar louca, né? Porque não sabem o que querem da gente. Quer dizer, a mulher que não quer ser mãe, ela está errada. Aí a mulher, quando é mãe, ela também está errada? Quer dizer, essa conta não está batendo, não está fechando, entendeu? Quando a minha mãe engravidou, quando ela ficou só, acho que 3 meses depois na empresa que ela trabalhava, ela foi demitida. E ela não processou a empresa, né? Mas, enfim, isso é um parênteses, né? Quer dizer, são coisas que aconteciam 40 anos. Você viu isso na realidade acontecendo, eu vivi né? como um bebê, né? Quer dizer, uma coisa de 40 anos atrás ainda está acontecendo, eu acho que já estava na hora da gente evoluir, né? Quer dizer, não é só a mulher estando lá que ela vai produzir, né? Eu acho até que se ela está com o filho dela saudável, ela vai ser uma profissional muito melhor. Se o filho dela tá tudo bem, né? Eu acho que falta um pouco mais de empatia também com as mães, né? Porque tem essa cobrança muito grande para ser mãe, mas aí quando a criança demanda atenção, demanda cuidados, aí não querem dar oportunidade para as mães, né? Complicado. Isso é para a gente pensar e repensar. Por isso que eu falei, o programa de hoje, a palavra-chave é empatia, conseguir se colocar no lugar do outro para poder fazer essas análises todas. Eu espero que você que está nos acompanhando agora tenha conseguido fazer essa reflexão. E é por isso que eu sempre alerto, manda esse programa depois para quem você acha que precisa ouvir esses relatos e ter esse ponto de vista. Porque depois que a gente terminar, aqui na tela da TV Norte SBT, a gente vai para o YouTube, então você tem a oportunidade de encaminhar esse programa também, tem nas plataformas de podcast uma chance de você ouvir esses relatos em outros momentos e mandar para pessoas que precisam ouvir esses relatos
para ver se cai a ficha. Vamos parar de julgar as pessoas? Vamos respeitar as decisões das pessoas? Esse talvez seja o grande ponto, a grande questão. A gente já fez um episódio nessa temporada, Flávia, que foi inclusive o primeiro. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Só que quando não nasce uma mãe, parece que a culpa nasce do mesmo jeito. Nasce. Porque você, de toda forma, é rechaçado em algumas situações da sociedade, porque como você não quer ter filho? Você tem que querer, mulher tem que ser parideira, mulher tem que ter filho. Então, quer dizer, se nasce uma mãe, nasce a culpa, e se não nasce uma mãe, também nasce uma culpa, é para a gente parar, dar um passo atrás, respirar e entender realmente o limite e a liberdade do outro. Eu penso que é a questão principal, respeito e liberdade. Eu quero que você saiba que eu fiquei muito feliz de receber você aqui hoje. Eu acho que você tem uma história que é inspiradora, sim. Pela sua força, pela sua determinação. Você não quer ser mãe, pode ser que um dia mude, mas o ponto principal é que você se respeita. E isso também não é fácil, você conseguir chegar nesse grau de respeito das suas próprias escolhas, sentimentos e decisões. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres que nos acompanham, independentemente de serem mães, de não serem mães, de encontrarem essa força para entender o que querem, respeitarem isso. Então, a minha mensagem para todas as mulheres que estão assistindo ao programa, ou ouvindo o podcast, é que realizem seus sonhos de ou ser mãe ou não ser mãe, né? Busquem ajuda, busquem ouvir programas desse tipo aqui, que são realmente muito inspiradores, né? Ajudam bastante na internet, aí está cheio de coisa boa para a gente aproveitar. Se você tiver a oportunidade de fazer psicoterapia, também é muito importante para se autoconhecer. E aí você vai entender se você quer ou não quer realmente ter um filho para formar um ser humano para um mundo melhor. É isso que eu quero deixar de recado para vocês. E que você, mulher, se você não tem um filho, é mãe solo, né, é mãe do coração, é mãe de 5, de 10, você tem valor, do mesmo jeito, porque nós todas somos seres humanos e carregamos uma centelha divina dentro de nós. Nossa, que fala linda! Flávia, obrigada. Fiquei muito feliz de conhecer a sua história. Obrigada por aceitar esse desafio de vir para frente das câmeras. Obrigada. Gente, é isso. Obrigada a você pela companhia. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco mais dessas experiências. A vida não é fácil. Mas a gente está aqui para falar sobre o que normalmente não se fala. Esse é o nosso momento. É o nosso encontro para trazer essas emoções, esses desafios da vida em família. Seja ela na constituição que for. Obrigada pela sua companhia. Já sabe, daqui a pouco a gente vai estar no YouTube, pod.derrepentemãe. E eu espero você nas redes sociais para a gente conversar durante a semana, já para falar do episódio da semana que vem. Uma ótima semana para você e para sua família. Te espero, hein?